Já o artigo 25 fala das licitações ou dos casos de inexigibilidade. O que é uma inexigibilidade? Não é, talvez, no sentido lato, que não é exigível simplesmente. Não. A inexigibilidade aqui nesse contexto demonstra inviabilidade de licitação. O artigo 24 existe a possibilidade da licitação, por isso que tem que haver justificativa. Já no artigo 25 é inviabilidade, não há possibilidade de competitividade. Então a licitação se torna inexigível. Aqui, nesse artigo, no artigo 25, mostram 3 incisos. E aí eu vou passar esses 3 para que você tenha uma boa noção de como funciona também a questão das inexigibilidades. Analisemos o artigo 25, inciso 1º. O que é que diz ali no seu caput, na sua cabeça, como você vai acompanhar conosco? É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Então aqui já deixa claro, na parte inicial, quando não tiver possibilidade de competição. Em especial, isso quer dizer o seguinte, que o que é tratado aqui, nesse artigo 25, não são situações taxativas, ou seja, são só esses casos. Aqui está dizendo, em especial, pode haver outros casos que não estejam contemplados aqui na própria legislação. Mas vamos analisar esses 3. O inciso 1º, para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizará a licitação, ou a obra ou o serviço, ou pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. É uma situação que não é muito simples. Alguns detalhes são importantes. Muitas vezes, o órgão público, quando está lá definindo o seu termo de referência, e ele está definindo o objeto, pelas características do objeto, e não por direcionamento, constata-se que só existe uma empresa no nosso país que tem aquele bem. Não existe similares. Ou só tem um representante exclusivo de um fabricante e não existem outros representantes. Então, na realidade, essa empresa, essa fábrica ou esse representante deverá dar um documento deixando claro que ele é exclusivo daquele bem. Mas só isso não é suficiente. Porque muitas empresas podem dar um atestado de exclusividade porque daquela empresa é exclusivo daquela empresa. Mas se tem outros similares no mercado, isso não é uma exclusividade que impeça uma licitação. Se é um similar, abre-se uma licitação e todos vão participar, contanto que sigam as exigências editalícias. Então, o órgão público não deve aceitar apenas a sua declaração de exclusividade, ele precisa comprovar isso. E, segundo a lei, ele pode analisar isso ali na junta comercial, ou em sindicatos, ou em associações, federações ou confederações patronais, para tentar comprovar de que aquele produto, de que aquele bem, ele é exclusivo aqui no mercado. E aqui é muito claro, o órgão público não pode fazer exclusividade de marca. Exemplo, eu quero a exclusividade da Jetta, só a Volkswagen tem o veículo Jetta. Muito bem, só que existem similares de outras marcas. Então, jamais o órgão público pode colocar exigência de marca. O órgão público tem que definir, sem direcionar o objeto, com as características que ele precisa, e aí ver no mercado se tem possibilidade de competição. Não havendo, o exclusivo dará uma carta de exclusividade e o órgão público tem que ir atrás e provar de fato que é exclusivo.
Ok? Então, esse é o primeiro caso e você entende por que é inviável a licitação. Por que é inexigível? Se comprovado que só existe um no mercado, como é que vai licitar apenas com um? Vamos então ao inciso 2. Esse inciso 2 diz o seguinte do artigo 25, que você poderá ler também no nosso slide. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, que seja de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Aqui é um outro autorizativo, só que agora para serviços. O primeiro caso que nós citamos é para aquisição de bens, materiais, tá? Que só exista um no mercado. Aqui é um pouco diferente. Aqui é para serviços. E aqui não está dizendo serviços que só exista aquela empresa que possa prestá-la. Ou seja, podem existir outras. Mas por que é inexigibilidade? Aqui diz o seguinte: se o órgão público comprovar 3 situações, ele pode contratar uma empresa por inexigibilidade, mesmo tendo outras que prestem esse serviço. Que condições essa empresa deve ter, segundo a exigência do artigo 25, inciso 2? Primeiro, deve ser um serviço técnico especializado. O que é um serviço técnico especializado? A mesma lei diz, no artigo 13 da 8666, tem uma lista do que são os serviços técnicos especializados. Então, agora, nesse slide que vai ser apresentado, tem a relação desses serviços técnicos especializados. Ok, se a empresa estiver dentro desse conjunto que nós acabamos de mostrar, já passou pelo primeiro crivo. Ok, agora faltam mais 2. Eu não vou seguir a ordem porque eu quero ficar em último com o mais complexo, que é a singularidade. O segundo passo seria a empresa ou o profissional demonstrar um notório saber. Ou seja, ele é especialista nessa área. Ele tem um know-how diferenciado. E ele tem que comprovar isso, e isso tem que estar no processo, através de livros, através de artigos, através de materiais, através de equipamentos, tá? Dependendo do objeto que se queira para inexigibilidade. Então, ele tem que demonstrar que ele é um profissional diferenciado, que ele tem um conhecimento superior à média de mercado. Tá? Então, essa é a segunda exigência. E, finalmente, o caso, ao meu ver, mais complexo. Por isso que não é fácil fazer dispensa de licitação e inexigibilidade. O terceiro caso, aqui desse artigo 25, inciso 2, terá que ser provado singularidade. Ou seja, essa empresa que será contratada por inexigibilidade, além de ser um serviço técnico especializado, além de ter um notório saber e conhecimento, tem que haver uma singularidade, ou seja, alguma característica, alguma prerrogativa que ela tenha que os outros não têm. E exatamente essa prerrogativa é extremamente importante para você ou quem está na área pública. Então, essas 3 situações têm que ser comprovadas. Vocês percebam que não é simples você usar uma inexigibilidade? Repito, serviço técnico especializado pelo artigo 13 da 8666. Notório saber ou da empresa ou do próprio profissional. E agora uma singularidade, um diferencial, algo que só aquela empresa pode fornecer para o órgão público. Se houver a justificativa desses 3 casos, então o órgão público poderá se utilizar da inexigibilidade, ok? Na contratação de serviços. E o último caso que nós queremos mostrar a vocês é o inciso 3, que nós iremos... O inciso 3 diz o seguinte: para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo,
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Interessante. Por que inexigibilidade? Porque no setor artístico não tem como você fazer comparativos. Por exemplo, uma prefeitura vai contratar para uma festividade um cantor. Como é que você vai abrir uma licitação? Como é que você compara Daniel com Ivete Sangalo? Então, esse segmento, repito, não dá para você comparar, não dá para você abrir processos licitatórios. Mas o órgão público é obrigado a justificar essa contratação. De que forma? Primeiro, esse artista, ele é reconhecido de fato pela opinião pública? Existe crítica especializada falando do trabalho e do serviço dele? Então, quer dizer, essas questões têm que estar inseridas dentro do processo. Outro, justificativa do preço. Às vezes você, um órgão público, vai contratar um fornecedor desse segmento e que preço fazer, já que é inexigível? Aí a tendência é fazer preços um pouquinho superiores. Não. Essa empresa ou esse artista sendo contratado, ele deverá comprovar que preços que ele tem feito nas suas respectivas apresentações, inclusive fora da área pública. Porque a tendência é que os preços na área pública sejam acima do que é cobrado da área privada. Então, na realidade, tem que haver a justificativa pela crítica especializada ou pela opinião pública e justificar o valor a ser pago, através de notas de outros eventos que essa empresa ou esse artista tenham realizado em outras esferas. E é tão sério utilizar esse inciso terceiro, que na sequência diz claramente, se for comprovado sobrepreço, se for comprovado valores excessivos, tanto o responsável pela área pública quanto o artista serão sancionados e penalizados pelos órgãos de fiscalização. Muito bem, nós pudemos até aqui, então, mostrar algumas questões da contratação direta, ou seja, a dispensa de licitação, pelo artigo 24, e a inexigibilidade pelo artigo 25. E encerrando esse nosso curso, eu gostaria de dizer a vocês que, mesmo na inexigibilidade, apesar das suas diferenças, por ser empresas únicas, o serviço, como nós falamos, artistas, algumas coisas serão exigidas. Dentre elas, a regularidade fiscal da empresa. A empresa sempre deverá estar em ordem com a sua regularidade fiscal e sempre comprovar que não emprega nenhum menor de 18 anos no que determina a Constituição Federal. Então, esses documentos também deverão estar dentro do processo. Então, meus amigos, minhas amigas, foi muito bom termos participado desses cursos, desses 4 cursos. Eu espero poder ter sido útil em tudo que foi apresentado. No curso 1, dando uma visão sistêmica das licitações. No curso 2, mostrando passos para um fornecedor participar dos processos licitatórios. No curso 3, demonstrando os benefícios concedidos pela lei às MEs e EPPs. E agora dando uma visão para todos vocês dos procedimentos de uma contratação direta, ou seja, uma dispensa ou uma inexigibilidade. Eu espero muito que você, sendo da área pública ou da área privada, continuem a cada dia se preparando, a cada dia estudando, a cada dia se aperfeiçoando, e oxalá que esses dois lados importantes, a área pública e a área privada, estejam realmente unidas dentro dos aspectos éticos, dentro dos aspectos morais, e que nós possamos diminuir essa realidade dantesca, essa realidade tão complexa que vivemos no Brasil, cuja cultura é conhecida como corrupta.
Então, que a área pública se capacite, se prepare e faça tudo dentro dos princípios, e que a área privada se esforce para entregar o melhor objeto pelo preço mais viável, porque quem será satisfeito seremos nós, todo e qualquer cidadão.